Olá, pessoal! Mais uma vez um prazer ter você aqui para a gente dar continuidade ao nosso módulo de aulas de botânica. Hoje a gente vai trabalhar um importante órgão, nossa 13ª aula, né? Aula de novo sobre organologia vegetal, onde a gente vai falar hoje sobre a raiz, que é um importantíssimo órgão vegetativo da planta. Se você vem acompanhando o canal aí, a gente já falou de dois órgãos reprodutivos, que são a flor e o fruto. A raiz é o primeiro dos três órgãos vegetativos que a gente vai trabalhar. Lembrando que a planta tem raiz, caule e folha como órgãos vegetativos, portanto a raiz é o primeiro deles, beleza? Vem comigo então para a gente falar um pouco mais sobre esse importante órgão aí. Povo, a raiz é a parte do vegetal que faz a fixação dele ao solo, ou que faz a fixação dele ao substrato onde ele se encontra, joia? A raiz, além dessa função de fixar o vegetal ao seu substrato, ao solo, ela também é o órgão aí que confere para a planta sustentação. Raiz e caule são órgãos de sustentação, mas em especial a raiz. As raízes também são responsáveis por parte da absorção, por grande parte, aliás, da absorção de água e de sais minerais para esses vegetais. Além disso, outras raízes vão apresentar outras funções, como, por exemplo, o acúmulo de substância nutritiva. Nós vamos ter algumas raízes que são especializadas na acumulação de amido, por exemplo, né? Que é um carboidrato de reserva vegetal. Agora, as duas principais funções de uma raiz para a planta, ou de uma raiz para a planta, perdão, são essas que estão aparecendo aqui para você. É fazer a sustentação do vegetal e realizar a absorção de água e de sais minerais. A gente viu lá na aula de monocotiledônia e eudicotiledônia, que eu mostrei para vocês aí do canal. Quem não assistiu essa aula, recomenda voltar na playlist aqui e assistir, uma aula super importante. A gente viu que as mono e as eudicotiledôneas, que são dois grupos aí de angiospermas, elas apresentam raízes diferentes, né? Enquanto as monocotiledôneas têm esse padrão de raiz aqui, ó, que a gente chama de raiz fasciculada, que é essa raiz que não tem um eixo central, né, que ela tem ramos aí bem espalhados, não tem um ramo principal formando a raiz, enquanto nas eudicotiledôneas a gente nota esse padrão de raiz, que é a chamada raiz axial ou raiz pivotante, que você tem um ramo central, do qual partem raízes secundárias, né? Típico lá das eudicotiledôneas, tá? Para a gente analisar melhor a morfologia externa de uma raiz, a gente não usa esse padrão de raiz fasciculada, tá? Em provas, quando se pede para analisar a morfologia, a gente analisa esse padrão aqui embaixo, ó, que é o padrão da raiz axial. Então a gente vai se basear numa raiz axial ou pivotante, que é a raiz das eudicotiledôneas, para te explicar como que é a morfologia externa dela, tá? Então, o padrão aí que a gente vai focar é o segundo, tá ok? Galerite, primeiro ponto importante. A gente está vendo que é um ponto de inserção da raiz no solo, que a gente chama de colo, tá? Então, esse colo é o ponto onde a raiz aí se insere ao solo. Logo depois desse colo, vem as demais partes da raiz. A gente vai começar a analisar essa raiz, deixa a gente começar aqui, deixa eu limpar o slide. A gente vai começar a analisar a raiz de baixo para cima. Tio Igor, por que de baixo para cima? Porque olha só, bem aqui na pontinha da raiz, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de coifa ou calíptra, que está aparecendo aqui embaixo para você nesse corte. Ó. Toda essa região é chamada de coifa ou calíptra. Essa região é uma região super importante da raiz. A coifa, galera, é formada por um conjunto de células que ficam bem na região apical da raiz. Tio Igor, apical não é ápice, não é um ponto mais alto? Essa região está no ponto mais baixo? Sim, tá? Mas se você considerar aí, né, se você inverter a planta de cabeça para baixo, essa coifa vai ficar no ápice da raiz, ok? Então é considerada a região apical da raiz. E essa coifa é uma estrutura protetora, ela é uma região protetora, ela é um capuz protetor. Tio Igor, o que a coifa ou calipta protege? Ela protege um importante tecido existente nessa pontinha aí, que é o chamado tecido meristemático ou meristema apical da raiz, também chamado de caliptrogênio. Tá? Por isso que a coifa pode ser chamada de calípita. A coifa ou calíptra
protege o caliptrogênio, que é esse tecido meristemático. É um meristema primário. Se você assistiu às aulas de histologia vegetal aí, você viu comigo aqui no canal que meristemas primários são meristemas de crescimento. Então, esse tecido vegetal que está aqui em rosa escuro, ó, bem nessa região aqui que eu estou apontando com a seta, é o meristema primário, chamado de caliptrogênio. Ele vai promover o crescimento da raiz. Aí você tem células jovens, com alta taxa de mitose, que se dividem com muita intensidade e vão promover o crescimento. Você vai ter aí um aumento do número de células nessa região do meristema apical. Tá? Óbvio, é um meristema. Como a gente já viu na aula de histologia, aqui no meristema a gente tem células que são indiferenciadas, não tem ainda uma função específica. Tá? Então você não vai ter aí nenhum tipo de tecido diferenciado ainda. Você vai ter simplesmente o tecido meristemático, que é um tecido de crescimento, tá ok? Tio Will, essa coifa aí, ela é dura ou ela é molinha? Ela é dura, esse capuz protetor é duro. Ele vai auxiliar também na perfuração do solo. Essa capa de células aí, elas têm pectina. A pectina vai absorver a água e vai lubrificar essa região aí conhecida como coifocaliptra. E através dessa lubrificação e dessa pontinha dura, ela vai perfurando o solo. Então ela ajuda aí, né, o vegetal a perfurar o solo para que a raiz possa crescer sempre em direção ao fundo da terra. Lembrando que a raiz tem um padrão de crescimento, anota aí no seu caderninho, que a gente chama de geotropismo positivo. Tio Igor, o que é isso? Ela cresce em direção à terra. Geo significa terra, tropismo significa crescimento. Então a raiz ela vai apresentar um geotropismo positivo. Perdão, passei sem querer. Ela vai apresentar um geotropismo positivo, ela vai crescer em direção à terra, em direção ao solo. Beleza? Logo depois da coifa, galera, bem acima da coifa aí, a gente vai ter uma região chamada de zona de alongamento ou zona de distensão. Ó, repara que ela está bem demarcada aqui para você, acima da coifa. Nessa zona, a gente ainda vai ter células indiferenciadas, joia? São células que ainda guardam aqui, ó, a característica meristemática. Então, são células que não têm uma diferenciação, que não têm um papel específico. Porém, elas alongam muito. Elas chegam a aumentar em comprimento mais de 10 vezes de tamanho. Por isso é chamada de zona de alongamento ou zona de distensão, que aqui as células se alongam muito. Você nota também que nessa zona aí, as células não têm nenhum tipo de projeção lateral, né? São células mais lisas, por isso que é chamada de zona lisa. E olha o que a gente estava conversando aí para a coifa, ó. Essa região ela vai alongar, então ela vai distender, ela vai crescer. Lembrando que essa região ela tem um crescimento, né, chamado de geotropismo positivo, ok? Logo depois dessa zona de alongamento, a gente tem outra região um pouco mais acima, Repara que nessa zona aqui, ó, a gente já tem várias projeções laterais saindo aqui, Essa zona é chamada de zona de maturação ou zona pilífera. Tio Will, por que pilífera? Por conta desses pelinhos que vocês estão vendo aí na lateral. O que são esses pelinhos que vocês estão vendo aí? São projeções da epiderme que a gente chama de tricoma. Se você já assistiu a aula de histologia vegetal, você também já ouviu falar disso aí, já comentei sobre isso no canal. Então, tricomas são espécies de pelos que a gente vai encontrar aí na raiz. São pelos absorventes, eles vão absorver água e sal mineral. Por que essa zona é chamada de maturação? Porque as células dessa zona, galera, elas já iniciam um processo de diferenciação. Então já não são células com característica meristemática mais. Já são células aqui que estão diferenciando, que estão assumindo um papel específico, que estão assumindo uma função específica, que estão se transformando em um tecido secundário. Então essa região aqui, ó, já tem células que vão iniciar a diferenciação. Como tem esses pelinhos, vai promover já a absorção de água e de sal mineral. Bacana? E a última região da raiz, antes aí do colo, é o que a gente chama de zona suberosa ou zona de ramificação. Tio Igor,
Por que zona de ramificação? Porque você vai reparar que aqui, ó, do eixo principal da raiz, nós temos saindo as chamadas raízes secundárias. Para que essa raiz ou raízes secundárias servem? Para aumentar a área de absorção da planta, essas raízes secundárias aí vão ampliar a área de absorção de água e sal mineral, e também para dar maior fixação, maior sustentação para o vegetal. É para isso que serve essa raiz ou raízes secundárias, ok? Você já tem aí células diferenciadas, algumas já apresentam crescimento secundário, e aí aparece essa espécie de casquinha que a gente chama de suber, que a gente encontra nos caules e que a gente encontra em algumas raízes, tá? O suber é proveniente ou é presente, perdão, em plantas, em regiões da planta onde você vai encontrar crescimento secundário. Então a gente já nota aí células diferenciadas. Se você tem crescimento secundário, você tem diferenciação, tá? Então você já vai notar isso tudo aí nessa região que é chamada de zona de ramificação ou zona suberosa. E essas são as 4 regiões mais marcantes de uma raiz, beleza? Então você tem lá embaixo, ó, a coifa, logo depois da coifa, zona de alongamento, um pouco para cima da zona de alongamento ou zona de distensão, zona lisa, a gente tem a zona de maturação ou pilífera, onde aparecem os pelos absorventes, tá? E a última região aí, antes do colo, é a chamada zona de ramificação ou zona suberosa, onde saem as raízes secundárias aí. Beleza? Tranquilo? Então agora que a gente já viu a morfologia da raiz, essa parte externa da raiz, a gente pode começar a analisar os tipos diferentes de raízes encontradas aqui no reino vegetal. Então vamos lá dar uma olhada, porque o PISM, segunda etapa, o PAS, segunda etapa, o próprio Enem gosta muito disso, sem tirar os outros vestibulares do país. Então vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de raiz que a gente pode encontrar no reino vegetal, começando pelas chamadas raízes aéreas. Tio Igor, o que é uma raiz aérea? É aquela raiz que fica fora do solo. Tá? Então são raízes que você tem acima do solo. Vamos mostrar aí alguns tipos importantes, os mais importantes. Fiz questão de colocar todos que podem aparecer aqui no seu vestibular para te dar a maior bagagem de conhecimento possível. Tá? O primeiro que está aparecendo aí em cima, ó, na primeira figurinha, a gente chama de raiz tabular ou sapopema. Esse nome sapopema quase não vem, tá? Então foca aqui no nome raiz tabular, ok? Essa raiz é típica de árvores muito grandes, pesadas, são raízes que se desenvolvem aí muito, né? Ficam muito largas, muito achatadas. Então são raízes grandes, desenvolvidas, ó, formam uma espécie de tabuleiro aqui no lateral, na lateral da planta. Tio Igor, para quê? Isso para dar maior estabilidade a esse vegetal. É um vegetal grande e pesado, né? Com a ação do vento ou de outros fatores, ele poderia balançar e com o próprio peso tombar. Para evitar que isso ocorra, ele tem aqui do lado a raiz tabular, ó. Então essa raiz tabular, ela dá uma maior estabilidade para o vegetal, confere para ele maior fixação. Tá? Outro tipo de raiz que tem a mesma função, só que não é tão grande, não é tão desenvolvida, são as chamadas raízes suporte ou raízes escora. Esse tipo de raiz suporte ou escora que você está vendo aqui na figurinha da letra B, tá? Ela é muito comum em plantas de mangue. Tio Igor, por que no mangue? Porque mangue está sujeito à oscilação da maré, o mangue tem um solo lamacento, então plantas de mangue elas vão ter uma certa instabilidade por conta da maré e por conta do solo lamacento. Para ajudar essas plantas, para que o caule delas não fique o tempo todo oscilando, você tem essas raízes suporte ou escora. Vocês estão vendo partindo do caule aqui, tá? E se fixando aí no solo. Também é para dar maior estabilidade e maior fixação. Tio Igor, só planta de mangue tem? Não. A gente encontra um outro tipo de raiz suporte ou escora na figueira, por exemplo. Tá? Figueira é uma planta que tem galhos aí que vão se alongando toda a vida para a lateral. E como esses galhos são muito longos, eles podem, com o próprio peso, cair e quebrar. Então, algumas raízes saem dos galhos, ó, e vão até o chão, são também chamadas de raízes suporte ou escora, tá? E lógico que a gente encontra algumas menores no pé de milho, por exemplo, tá? Você vai ver saindo do caule bem rente ao chão, assim, as raízes escora, que estão aparecendo aí na figurinha para você, para também dar uma maior estabilidade, uma maior fixação para o pezinho de milho, tá? Então, esse tipo de raiz é chamado de raiz suporte ou escora. Lá embaixo, galera, na letra C, nós temos uma
orquídea. Orquídeas são epífitas, são plantas que crescem no tronco de outra árvore. Muita gente acha que as orquídeas são parasitas, que elas parasitam a outra árvore, mas não são. Tá? Portanto, as raízes da orquídea, que vocês estão vendo espalhadas aqui embaixo, ó, pelo outro vegetal, elas vão se enrolar no caule do vegetal para ganhar fixação, tá? Para se fixar outra planta, só que elas não roubam ou sugam seiva do outro vegetal. Elas vão sugar nem seiva bruta, nem seiva elaborada. Portanto, não são raízes parasitas. As orquídeas têm uma relação de epifitismo com a outra planta. Epifitismo é o tipo especial de comensalismo, que é uma relação ecológica em que um ganha sem prejudicar nem beneficiar o outro. Tá? Então, para a planta que está servindo de suporte aí, não há nenhum tipo de benefício, nem nenhum tipo de prejuízo, tá? Em relação à orquídea. Por isso que ela não é considerada parasita. Portanto, a raiz da orquídea, a gente fala que é uma raiz do tipo velame ou cintura. Tá? É uma raiz que fixa ela ao caule do outro vegetal sem prejudicar ou ajudá-lo. Beleza? Agora, vamos pular, vamos mudar aqui para a gente ver outras raízes aéreas, começando aí em cima pela raiz grampiforme ou raiz aderente. Ó. Essa raiz grampiforme ou aderente, né, são raízes pequenininhas e elas funcionam como grampinhos mesmo. Tá? É para prender uma planta a outra ou para prender uma planta a um suporte, a um anteparo. Tá? Muito comum em plantas da família das trepadeiras, né? Aquelas plantinhas que crescem agarradas em muro ou que crescem agarradas em outras plantas aí que a gente vê para tudo enquanto é lado, elas têm essa raiz grampiforme. São raízes que também não são parasitas, não sugam seiva, é só para fixar, não prejudicam o outro vegetal em nada. Tá? Agora, aí embaixo, ó, na segunda figurinha, a gente já tem uma raiz de planta parasita, que é a chamada raiz estranguladora. Essa raiz estranguladora, ela cresce abraçando outro vegetal e, como o nome fala, que ela estrangula o caule do outro vegetal. Ela aperta, ela abraça, ela aperta e pode levar o outro vegetal à morte. Tá? Tio Will, ela suga seiva? Não. As raízes estrangulantes ou estranguladoras, elas não sugam seiva. Ah, então por que elas são parasitas? Porque elas acabam levando o outro vegetal à morte. Ah, então é uma relação em que um ganha e o outro perde, beleza? Um está aqui, né, se aproveitando do outro. Portanto, é uma relação de parasitismo. São consideradas raízes parasitas, mas não sugam seiva. Tá? Agora, a plantinha que está aparecendo embaixo para você, isso aí em amarelinho, parecendo fios de ovos, é um cipó chamado de cipó chumbo. E o cipó chumbo, ele é uma planta parasita. O cipó chumbo, ele tem a raiz típica das plantas parasitas, que é a chamada raiz sugadora ou raiz austório. Tá? A raiz do cipó chumbo, ela penetra no caule de outra planta e suga seiva desse outro caule. Tá? Então, raízes de plantas parasitas que penetram no caule de outra e sugam seiva, a gente chama de raiz sugadora ou austório. Beleza? E para fechar essas raízes aéreas, deixei a mais importante para o final, que é a mais cobrada no Enem. Essa raiz é super importante para provas, então olho nela, tá? Destaque nela, deixei ela única e exclusivamente no slide aqui, que é para a gente não ter dúvida de que ela é importante. É chamada de raiz pneumatóforo ou respiratória. Esse tipo de raiz é encontrada em plantas de mangue. Então, falou em planta de mangue, muito mais do que a raiz suporte ou escora, aparece em prova a pneumatóforo, tá? Então, falou em mangue, já pode associar direto com essa raiz pneumatóforo ou respiratório. O que acontece num mangue? O solo do mangue, ele é lamacento, ele tem muita matéria orgânica, então há muita decomposição no solo do mangue. Acaba que o oxigênio presente no solo, ele é quase que totalmente consumido pelas bactérias decompositoras. A raiz das plantas de mangue encontra um pouquíssimo oxigênio no próprio solo. Tá? É um solo que está constantemente encharcado, a lama dificulta essa entrada de oxigênio e a decomposição, as bactérias decompositoras consomem quase todo o oxigênio que entra. Por conta disso, as raízes dessas plantas de mangue, elas têm um geotropismo negativo, elas crescem para cima, ó. Elas ficam aqui apontando para cima, elas saem do solo. Esses finquinhos que vocês estão vendo aí no chão são raízes que estão subindo.
Tio Igor, para que elas sobem? Elas sobem para absorver oxigênio do ar atmosférico. Já que não tem muito oxigênio no solo, elas crescem no sentido contrário para poder absorver o oxigênio da atmosfera. Tá? Então, olho nessa raiz pneumatóforo ou respiratória. Beleza? Agora, vamos lá para as raízes subterrâneas. Ó, quando a gente fala em raiz subterrânea, lembrar daqueles dois padrões que a gente começou mostrando para você, que é a raiz fasciculada das monocotiledôneas e a raiz axial ou pivotante, tá? Que é típica lá das eudicotiledôneas. Agora, a gente vai encontrar dentro dessas raízes axiais um tipo de raiz super importante, subterrânea, que é a chamada raiz tuberosa, que a gente encontra, por exemplo, aqui na cenoura, no rabanete, na mandioca, no nabo, na batata doce, tá? Que isso fique bem claro aqui. Batata inglesa, galera, é caule. Batata doce é raiz, tomem extremo cuidado com isso em prova, tá? Então aqui, galera, nessas raízes aí, do rabanete, da cenoura, da mandioca e dos outros que estão aparecendo para você, que a gente chama de raiz tuberosa, a principal característica delas é que elas são ricas em um tecido especial chamado de parênquima amilífero. Esse parênquima amilífero, ele tem como função armazenar amido. Então, mandioca, batata doce, nabo, cenoura, rabanete são riquíssimas em amido. Tio Igor, por quê? Porque pertence a um grupo de raiz subterrânea chamada de raiz tuberosa. E são raízes que têm como característica serem ricas em parênquima amilífero ou serem ricas em amido, tá? Então, toma muito cuidado para não confundir raiz tuberosa com tubérculo. Tubérculo é um tipo de caule que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, raiz é tuberosa, tubérculo é caule e batata doce é raiz. Batata inglesa é caule. Anota isso muito bem aí no seu caderno, belezinha? Para a gente fechar essa nossa aula, vamos falar de raiz aquática. Raiz aquática, obviamente, encontrada em plantas aquáticas, tá? Elas não têm muito função de fixar o vegetal ao fundo do rio. Não é para isso que elas servem. Algumas até podem promover essa fixação do vegetal ao fundo do rio, tá? Ou ao fundo do lago. A principal função de uma raiz aquática, galera, é absorver nutrientes que estão dissolvidos na água. Então essas raízes vão ficar ali abaixo da linha da água, submersas, e vão absorver oxigênio, nutrientes e água, obviamente, tá? Do meio ali onde elas estão inseridas, ok? Seria essa a principal função. Não tem muito o que falar, a raiz aquática é pouco cobrada mesmo, pouco explorada. Ah, com isso a gente fecha essa primeira aula. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. É o jeito de você fortalecer o meu projeto e fazer eu aparecer mais vezes por aqui. Agora, não deixa de assistir a próxima aula, que é sobre histologia vegetal. A gente viu uma raiz por fora. Na próxima aula, eu vou te mostrar como é a raiz por dentro. Bacana? Então, vem comigo, já te espero na aula 14 aí. Um beijo grande e até lá!